Me chamo Gina e vou ministrar a aula do módulo 2. A pauta agora é sinalização cicloviária. Diante dos manuais a resolução, né, que regulamenta os manuais, nós vamos falar especificamente do manual oitavo manual, que é o manual de sinalização cicloviária. Então, é um manual específico para dar preferência de passagem às bicicletas, oferecendo mais segurança, melhor conforto, melhor desempenho do trânsito. Isso previsto no Plano Nacional de Mobilidade Urbana como um dos fundamentos para a cidade sustentável, né? Um trânsito mais sustentável. Todos os manuais eles falam basicamente a mesma coisa, porque precisa acontecer o entendimento das pessoas que usam a cidade da mesma forma. Então, não tinha como ser diferente. O Manual de Sinalização Cicloviária exige legalidade, que é obedecer o Código de Trânsito e as leis complementares a ele. Exige padronização, tem que estar de acordo com o padrão utilizado nos manuais e tem que ser feito o mesmo critério para várias demandas que exigem esse tipo de sinalização. Tem que ser suficiente, ou seja, fácil percepção e a quantidade compatível com a necessidade. Tem que ter clareza, transmitir uma mensagem de fácil compreensão. É aquela situação. Eu estou com uma sinalização para fazer para a bicicleta, tem que ser o mais racional possível, né, para não provocar uma incompreensão do trânsito de pessoas na cidade. Tem que ser precisa e confiável, porque tem que corresponder a uma situação existente. Não adianta eu fazer uma intervenção que não representa a realidade. Então, eu tenho que atender à demanda específica do que a situação exige. Tem que ter visibilidade e legibilidade, ou seja, tem que ser vista a uma distância necessária para acontecer uma reação, tanto do ciclista, quanto do condutor, quanto do pedestre, para uma situação adversa à frente. E tem que ser lida em tempo hábil para a tomada de decisão. E, logicamente, para todas as sinalizações, tem que estar limpa, conservada, fixada e visível. Porque senão não acontece fiscalização e não acontece nenhum tipo de ordenamento no trânsito. Então, nos desenvolvimentos dos projetos viários, há necessidade de esclarecer e aí o projetista ele vai determinar quem está usando a cidade, lógico, vai compreender o que é mais seguro para cada tipo de modal ou o que é mais seguro para uma situação existente. A partir disso, os projetos cicloviários, eles têm alguns tipos de veículos para o qual é necessário fazer alguma intervenção, né? Que são eles. O ciclo, que é um tipo de veículo de 2 rodas de propulsão humana, já é designado ciclo. Isso tudo está no Código de Trânsito, anexo 1 do Código de Trânsito brasileiro. A bicicleta, que é um veículo, não deixa de ser, de propulsão humana dotado de 2 rodas, não sendo para efeito deste código, similar à motocicleta, motoneta ou ciclomotor. Né? Esses daí já possuem uma certa cilindrada. A bicicleta elétrica ou motorizada, que é dotada de um equipamento elétrico auxiliar, né? Aquela que tem um dispositivo matriz agregado, geralmente esse tipo de equipamento não passa de 20 km por hora. Né? E por isso é permitido o seu uso em ciclovias e ciclofaixas. E equipamento de mobilidade individual autopropelido, que é um equipamento de autopropulsão provido de motor elétrico, né? E ele geralmente atinge velocidades também até 20 km por hora e também é possível utilizar as ciclofaixas e ciclovias. Então, esse tipo de equipamento, logicamente, né, tem medidas inferiores, e aí vai esse adendo mesmo, tem medidas inferiores a uma cadeira de rodas, de acordo com a NBR 9050. Ou seja, ciclovias, ciclofaixas, podem circular em ciclovias, ciclofaixas, ciclobicicleta elétrica e equipamentos desse tipo de mobilidade individual autopropelido. A bicicleta elétrica já vem com essas dimensões, como fala a imagem aí,
E o equipamento autopropelido, com essas dimensões, é bastante básico, com essas dimensões que são possibilitadas a circulação dele nas ciclovias. No caso de skate, patinete, patins, não são considerados veículos pelo CTB, né? E a permissão vai depender do órgão que tem competência sobre a via. É ele que vai permitir ou não a utilização desse tipo de equipamento. Só uma ressalva, e aí que é o que está aí dito aí no slide. A pessoa com deficiência física e usuária de cadeira de rodas é considerada pedestre. Portanto, o lugar de circulação desse tipo de equipamento é na calçada e não na ciclovia ou ciclofaixa. Ok? Então, só salientando, diante das normas de circulação em conduta, o artigo 29, né, ele fala daquela figurinha que eu já tinha mostrado, que é respeitada as normas de circulação de conduta estabelecidas nesse artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte são responsáveis pelos veículos de menor porte, motorizados pelos não motorizados e todos juntos pela incolumidade dos pedestres. E o artigo 58 vale destacar: nas vias urbanas e rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deve ocorrer onde não houver ciclofaixa e ciclovia, quando não for possível a autorização desses, no bordo da pista, no mesmo sentido de circulação regulamentado, com preferência de passagem aos veículos automotores. É assegurada ao pedestre a utilização de passeios ou passagens, via o artigo 68, nos acostamentos de vias rurais para circulação, podendo a autoridade permitir a utilização de parte da calçada para o trânsito de bicicleta, desde que não interfira no circuito do pedestre. O artigo 29, no inciso 2º, ele diz que temos que proteger o pedestre. Então, o pedestre é o ator principal de todo o sistema viário. Mais um inciso, né, o primeiro, o ciclista desmontado empurrando a bicicleta, ele se equipara aos direitos e deveres do pedestre. Tá? Tudo isso é Código de Trânsito e normas de circulação geral, normas de circulação e conduta. Então, quais são os conceitos e definições? A infraestrutura de uma ciclovia são espaços sinalizados destinados à circulação de ciclovias de forma exclusiva e compartilhada, isolados em rede, área de estacionamento, paradas, pontos e outros apoios. A seguir são apresentados alguns desses componentes. Então, o eixo cicloviário, ele é feito através dessa reserva a reserva de área para ciclista. Então, todo o sistema de rede cicloviária está destacado para isso, nos 3 pontos, né? Através de um espaço totalmente segregado, um espaço partilhado ou no espaço compartilhado. A estrutura da composição de bicicleta se destina a esses 3, tá? Nesse espaço totalmente segregado está uma ciclovia, que ela precisa de um segregador físico para diferenciar, separar o fluxo misto para o fluxo exclusivo de bicicleta. Já o espaço partilhado, isso quer dizer que eu tenho um espaço disciplinado, é um espaço de todos, mas esse espaço está disciplinado. Eu tenho uma parte que é destacada ao fluxo de veículos e eu tenho uma parte que é destacada à circulação de bicicleta. Neste caso, são ciclofaixas. O mesmo acontece nas calçadas, uma parte destacada para... Isso acontece quando não tem segregador físico para pedestre. Então, uma parte destacada para pedestre, que é a calçada, e dentro dessa calçada tem uma parte que é destacada somente para o ciclista. E nesse caso também é ciclofaixa, que é uma faixa da área de pedestre. E tem o espaço compartilhado. O espaço compartilhado, que aí vai para as ciclorotas, a rota de bicicleta. Então, pode ser com o fluxo de veículos, né, trafegando juntamente com os veículos, com a velocidade mais baixa, como já tinha falado, ou partilhado na calçada junto com o pedestre. E para isso existe sinalização, desde que não comprometa o espaço do pedestre. É somente uma questão de disciplinamento.
E aí vai alguns exemplos, né? A maior imagem é de uma ciclovia totalmente segregada, temos faixa de serviço, os veículos operando nas laterais sem acesso à ciclovia. Já na imagem de cima, um espaço partilhado, que é uma ciclofaixa. Ao lado temos somente o segregador, é um reforço, né, que é de tachão, e ao lado temos o espaço de bicicleta, ou o espaço do fluxo de veículos. E o espaço compartilhado, que é essa simbologia de ciclorrota que também já falamos na sinalização horizontal. Todos esses equipamentos, eles necessitam estar regulamentados. E a demanda disso vai depender qual é a estrutura que eu tenho de sistema viário, quais são as ligações estratégicas que eu tenho. Há necessidade, é possível, na verdade, é possível a colocação de uma ciclovia, né? Então, isso está muito mais destacado, né, hoje para as vias mais antigas, já o sistema viário já pronto. Mas, geralmente, nas vias que estão sendo construídas novas, já está sendo colocado o espaço já reservado para o ciclista, ou seja, já pensando a cidade de uma forma diferente, uma cidade mais sustentável, e o tráfego desse ciclista assegurado, né? A demanda crescente de ciclistas na cidade faz com que essas demandas sejam urgentes, né? E os grandes corredores, os acessos, especialmente o acesso local, né? Assim como os acessos mais limites de um município, mas o acesso local provido de bicicleta, ele traz realmente um ganho considerável ao sistema viário, ao trânsito da cidade. Alguns equipamentos de bicicleta que aí, alguns deles espalhados na cidade, para uma parada rápida, tipo paraciclos, é um mobiliário urbano que é distribuído na cidade, não tem ninguém para visualizar, o seu equipamento é colocado e a partir dali fica da responsabilidade do proprietário do veículo deixá-lo seguro na localidade. Esse tipo de equipamento está previsto no Código de Trânsito, né, e o formato dele, com altura e dimensões, também previsto no Código de Trânsito. Essa imagem aí com esse equipamento laranja é a paraciclo. Bicicleta e zeladoria já exigem uma guarda muito mais responsável, né? Então, sempre em ambientes fechados, monitorados, né? Então, isso vai para os bicicletários e as zeladorias, né, que são espaços que realmente se dedicam à guarda de bicicletas. O mais comum nas cidades, né, nas áreas urbanas, são os paraciclos. A integração de modal é uma ferramenta que algumas cidades já adotaram. De que forma se consegue essa integração de modal? E isso facilita muito a vida e o trânsito da cidade, né? Retirar pessoas do veículo motorizado individual ou retirar pessoas do transporte coletivo e fazer com que as pessoas consigam essa locomoção no transporte tipo bicicleta, só quem ganha é a cidade, né? Então, eu tenho menos veículos nas vias, menos veículos emitindo gás carbônico, né? Deixando a qualidade de vida um pouco pior, né? Então, para esse tipo de situação, existem algumas saídas e algumas cidades têm adotado isso no trânsito delas para facilitar, inclusive, o deslocamento de pessoas. Então, tem uma integração com os estacionamentos de bicicleta e nessa integração com os estacionamentos de bicicleta cabe os estacionamentos, as bicicletas de aluguel, né? Os paraciclos, os bicicletários, né? Temos alguns bicicletários aqui espalhados, né? Tem, se eu não me engano, inclusive um equipamento pologerador shopping tem geralmente esses bicicletários que você pode fazer essa integração modal, deixar a bicicleta e de repente pegar um ônibus, um táxi, um veículo de aluguel e ir para o seu destino.
Isso facilita o trânsito? Facilita. Tira veículo? Tira. E torna a cidade mais sustentável. Outra forma de fazer isso é através, inclusive, dos nossos veículos de aluguel. Está aí um programa, se eu não me engano, esse programa é um programa de João Pessoa, né, onde são colocados os equipamentos para transportar a bicicleta, ou seja, eu posso fazer o transporte através de um modal por outro modal. E dessa forma, ainda assim, eu consigo tornar a cidade mais sustentável. Então, aí, essa integração de portabilidade, se eu não me engano, é um programa Táxi Amigo do Ciclista, que foi implantado lá, não sei se continua em atividade, mas é uma excelente ideia para acontecer essa portabilidade de meios de transporte que facilita o trânsito na cidade. Então, quais são os pré-requisitos para desenvolver um projeto cicloviário? Primeiro, atender às diretrizes do PNMU, né, e do Plano de Mobilidade Urbana Municipal. Os nossos planos, como eu mostrei, o nosso plano, inclusive, tem uma rede cicloviária a ser implantada. Além desse plano, tem um plano estadual, que é o plano diretor da região metropolitana do Recife, né, que também prevê a instalação de eixos cicloviários por todo o território da região metropolitana. Então, conhecer qual é a finalidade do espaço viário. E aí, o conhecer é entender como está gerando o sistema viário, né? Quais são os atores que mais participam dele, né? Como é que está acontecendo o transporte na sua cidade, né? Através de dados. O plano de mobilidade é um instrumento fundamental para fornecer esse tipo de dados, né? Através de pesquisa volumétrica, levantamento do sistema viário, né? As demandas, os polos geradores. Com essa coleta de dados, as definições de ciclovia, né? ou ciclofaixa, ou ciclovias partilhadas ou compartilhadas ficam muito mais fáceis para atender a demanda do município. Mapear a demanda de ciclística existente, ou seja, esses levantamentos vão dizer qual é a demanda, né? E muitas vezes a demanda pode até estar suprimida por conta do trânsito. Às vezes o trânsito é tão intenso na localidade que não privilegia esse tipo de circulação. Mas ainda assim, vale a pena tentar sempre deixar o trânsito mais eficiente, né, e eficaz para todos os modais, para a bicicleta também. Então, tentar verificar o que pode provocar essa demanda futura e como potencializar essa demanda futura, né, de ciclistas, para daí determinar o tipo de ciclovia que vai ser, o tipo de cicloviário que vai ser feito. Realizar uma pesquisa qualitativa, e aí vai dar entrevista diretamente com os ciclistas que tem na localidade, né, ou lideranças comunitárias, para conhecer qual é o tipo de viagem, como é que ele está fazendo essa viagem, para que destinos vão. E a partir daí facilita também a tomada de decisão no tipo de cicloviário que vai ser colocado. Definir a localização e a abrangência, ou seja, quais são os destinos, onde se pretende chegar. Depois de feita essa pesquisa, especialmente com a pesquisa qualitativa, você consegue identificar exatamente onde é o atendimento e como deve ser feito o atendimento. Realizar levantamentos, e aí vai levantamentos e mapeamento de informações disponíveis, como hidrografia, topografia, área de estudo, ocupação do solo, polos geradores, né, shoppings. Então, a partir desse levantamento envolvendo a quantidade de acidentes que aconteceu na via, como é que está funcionando o transporte a pé, qual é o levantamento previsto, né, do volume de tráfego para quem está andando a pé nas calçadas, inclusive se a calçada comporta a quantidade de pessoas que utilizam, né, como é que está o deslocamento da pessoa com mobilidade reduzida. Então, basicamente, é um levantamento de informações, é um negativo da cidade. Como é que eu
como é que a cidade está operando. E, a partir daí, verificar se é possível a instalação do equipamento. Garantir a continuidade de circulação de ciclistas. O que é que acontece hoje especialmente nas ciclovias? Geralmente são feitos trechos de ciclovia. Então, sem continuidade. É fundamental essa continuidade, né? Porque eu gero uma demanda para a ciclovia e depois o ciclista ele fica desprovido de segurança. Então, sempre que possível, verificar esses extremos para verificar qual é a segurança ainda assim que pode ser colocada após o término de uma ciclovia. Para a noite, lógico, analisar as condições de iluminação e nos estudos de engenharia deve ser previsto os locais onde não é permitido o acesso de bicicletas, né? Onde torna inseguro para o ciclista o trânsito de bicicletas. E esse definitivamente é um orientador, né? Porque eu não posso provocar o risco de segurança no trânsito, especialmente para ciclistas. Vamos para o próximo bloco.